Seja bem-vindo ao canal Sobre Bíblias. Esse é o primeiro vídeo do canal Sobre Bíblias. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar antes de falar sobre ela, a nossa querida Bíblia de Estudo de Genebra. O vídeo de hoje é sobre ela, mas deixa eu explicar o que vai acontecer aqui nesse canal. Bom, o Sobre Bíblias vai trazer informações rápidas, é aquele direto ao ponto sobre Bíblias de estudo, e quem vai escolher qual Bíblia vai entrar são vocês. Então, a cada vídeo que você assistir aqui do canal, você pode ir nos comentários e escolher o próximo vídeo, que assim que der, eu vou gravar para vocês também. Todo mundo já sabe, eu sou o Devaí do Palavras em Chamas, do canal Teologia EATRI, e esse é o canal novo aqui, só para falar sobre Bíblias, que é o que vocês gostam também, né? Eu separei esse cantinho só para isso. Bom, vamos lá, direto ao ponto aqui com a nossa querida Bíblia de Estudo de Genebra. Muita gente vai falar que eu já de cara vou dar nota 10 para a Bíblia de Estudo de Genebra, porque vai ter notas nesse canal, né? Mas não é isso exatamente que nós vamos fazer. Aqui a proposta não é dar preferência para uma Bíblia e não para outra, é falar com sinceridade sobre cada material, só que um pouco mais rápido, né? Essa informação que você vai ter nesse canal vai complementar outros vídeos que você vai ver em outros canais. Então, olha que legal, né? A gente vai se ajudar, né? Você vai conhecer melhor cada Bíblia de estudo, poder escolher o que você vai usar no seu dia a dia. Então tenho aqui a Bíblia de Estudo de Genebra na capa preta. Eu já tive outras duas Bíblias, uma na capa preta, outra na capa vermelha. As duas primeiras eu dei de presente e essa aqui tá comigo até hoje, ó, até velha aqui, ó. Tá gasta aqui, tá na hora de fazer a capa dela, né? Na hora certa eu vou fazer uma capa nova para a Bíblia de Estudo de Genebra, ó. A Bíblia de Estudo de Genebra foi lançada oficialmente em 2004 e o título dela não tem nada a ver com Genebra. Embora Genebra seja um ponto importante da teologia reformada, o título oficial dessa Bíblia é mais ou menos assim, Bíblia de Estudo do Espírito da Reforma, ou Bíblia de Estudo do Espírito Reformado. Eu acho que é mais ou menos assim. Ela foi lançada em 2004, tá? E aqui no Brasil foi lançada em 2009 pela Cultura Cristã. Então você tem aqui, ó, um selo da Presbiteriana que colocaram, porque a editora Cultura Cristã é a editora presbiteriana aqui no Brasil, né? E aqui do lado você vai ter a logomarca da Cultura Cristã, da editora, e eu acho que essa logomarca aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? É uma parceria entre as duas empresas que trouxe pra gente a Bíblia de Estudo de Genebra. Agora, a primeira informação, não existe mais para vender nova a Bíblia de Estudo primeira edição. Muita gente me pergunta isso. Vai chegar aqui, essa é a primeira ou a segunda edição. Só existe a segunda. Você não vai conseguir mais comprar a primeira edição, a não ser que seja usada, tá? E aí o pessoal que gosta de colecionar Bíblias, vende ela, compra e revende, né? Eu ainda não tenho ela, acho que um dia eu vou acabar comprando a primeira edição. Eu nunca tive a primeira edição. Desde que eu comprei, eu já comprei a segunda edição, né? E ela é uma boa Bíblia de estudo. Aqui no Brasil ela saiu com o texto Almeida Revista Atualizada e até hoje segue o texto Almeida Revista Atualizada. Agora tem alguns pontos fortes e tem outros pontos fracos dessa Bíblia, e é sobre isso que eu vou falar agora. Tem 4 pontos que chamam muita atenção na Bíblia de Genebra. Primeiro ponto são as boas, eu diria até mais, as ótimas introduções de textos bíblicos. Bom, a gente sabe que cada livro da Bíblia tem um contexto, né? E dentro dessa informação, a gente precisa descobrir mais coisas sobre o livro antes de ler. Então você vai começar a ler Gênesis, existe uma série de informações importantes sobre Gênesis. Você precisa entender. Eu só vou explicar isso no primeiro vídeo, tá? Nos demais a gente já tem essa informação. Você vai acompanhar desde o início, já sabe, né? Então a Bíblia de Genebra tem boas introduções, ótimas introduções. Elas trazem Jesus no Antigo Testamento e elas trazem um bom esboço, que é da SBT, da Sociedade Bíblica do Brasil, e esse esboço ajuda a estudar a Bíblia. Além de ter uma boa introdução para cada livro, cada carta da Bíblia, ela também tem boas notas de rodapé. E a nota de rodapé da Genebra segue o estudo do esboço lá da introdução, então isso é bem interessante. É como se você fizesse realmente um estudo de cada livro. Então a Genebra faz isso. Não é só a Genebra que faz isso, mas isso é um ponto positivo dela. Bons comentários, ótimos comentários da Genebra, traz bons estudos bíblicos no meio da Bíblia. Você vai ver quadros ali com bastante estudo interessante, e eles pegaram temas relevantes mesmo, curiosidades que a gente quer saber e às vezes não acha, né? A Bíblia de Genebra já traz isso de 2004.
2009, hein? 2009, 2004 em inglês, 2009 em português. Realmente, para a época, ela era uma Bíblia das mais avançadas que tinha no Brasil, tá? Até hoje ela é uma das melhores, e na época, eu acho que não tinha ninguém que batesse a Genebra por causa desses dois elementos. Uma outra coisa, desses três, né? Eu falei introdução, comentário e estudos adicionais. Uma última coisa que chama muita atenção são as confissões de fé que tem no final da Bíblia de Genebra, tá? Tem uma série de confissões de fé reformada, acredito que seja quase todas lá, só não tem a confissão de fé batista, mas a batista ela não é exatamente reformada. A batista é uma confissão que se parece com a reformada, mas tem diferença, né? Então eles não colocaram a batista, infelizmente. Poderia ter colocado a confissão batista, né, que Spurgeon ajudou e tudo mais, mas não tem. Enfim, mas isso aí é um ponto negativo, né? Mas tem as outras confissões de fé, que até foram usadas para gerar a confissão batista, né? Então isso é muito bom, você vai achar. As confissões de fé no final da Bíblia é tipo assim, é quase o ponto-chave da Bíblia de Genebra, né? Porque você tem um esboço muito grande de estudo. É como se você tivesse uma faculdade de teologia na mão, né? Exceto por algumas matérias que não tem na faculdade, na Bíblia de Genebra, você tem meio que um curso de teologia reformada na mão. Só com ela você consegue aprender teologia reformada. Ou se você não aprender, você vai entender muito sobre isso, né? Agora, tem pontos negativos na Genebra. Qual é o ponto negativo? Primeiro ponto negativo, quem me conhece sabe que eu vou falar. Texto Almeida Revista Atualizado, já é um texto antigo, é um texto crítico que pouca gente está usando agora, é uma Bíblia antiga, né? Então agora a gente tem que analisar desse jeito mesmo. Nunca foi lançado um outro texto bíblico para ela. Podia ter sido lançado um texto bíblico como a ACF ou a King James. Agora a gente tem a opção de ter King James, né? E isso nos leva a outro ponto negativo. A editora Cultura Cristã está há 14 anos sem lançar uma edição nova da Bíblia de Estudo de Genebra, ou a Bíblia de Estudo do Espírito da Reforma, ou do Espírito Reformado, né? 14 anos, eu acho que já deveriam ter se mobilizado e feito alguma coisa em relação a isso. A editora Cultura Cristã, às vezes, é estranha, né? A gente não sabe o que eles querem da vida. Apesar de ser presbiteriano e gostar da editora, eu tenho que admitir, às vezes ela é esquisita. Além disso, como ela tem 14 anos, o material dela já é meio ultrapassado, né? Então, essa aqui, eu acho que essa aqui chamam de capa de luxo, né? Mas não tem nada de luxo, exatamente, né? O material interno é ótimo, tá? O material interno é ótimo, agora a capa dela já tá meio, né? Tá na hora de dar uma reformada, não só na minha Bíblia de estudo, mas em todas. E lançar aí uma terceira edição, nem que seja com a mesma coisa, mas tudo reformulado, né? Isso é importante fazer, né? Bom, eu quero falar aqui sobre as minhas notas. E quando a gente fala de nota, 3 coisas aparecem aqui como principais. Eu só vou falar sobre isso, né? Primeiro, material, o texto bíblico utilizado e os auxílios da Bíblia. Quando eu digo auxílios, eu quero dizer comentário, introdução, e os auxílios ali que sempre tem na parte de trás da Bíblia de estudo, né? Material na Bíblia de Estudo de Genebra não tem como dar muito, porque, afinal de contas, ele já é ultrapassado e realmente ele vai ter um desgaste maior. Então não dá para dar mais do que 6. 6 por quê? Porque é usável, sabe? É interessante de usar, mas não quer dizer que seja bom, não quer dizer que seja 10, né? Então nota 6 para o material. Você vai comprar uma Bíblia de Estudo de Genebra, material 6. Isso não atrapalha tanto, até porque a Bíblia de Estudo de Genebra é uma das mais baratas do mercado. Então isso é uma coisa que você tem que analisar. Por menos de R$130 você tem uma Bíblia de estudo com tudo o que eu falei de positivo, né? Além disso, texto bíblico ali a gente vai dar 4. Porque o texto bíblico crítico não dá para dar muita nota para ele. Ele é um texto problemático, pesquisem sobre isso depois, então não dá para dar muita nota para o texto crítico, 4 no máximo, porque é o texto que você vai usar de vez em quando, sabe? Você lê numa Bíblia melhor, e quando você quiser um comentário, um auxílio, você vai na Bíblia de Genebra, ou na Bíblia que você quiser. Não tem como dar mais do que isso para um texto crítico, né? Os auxílios já são a diferencial, né? Então, nesse caso, você vai comprar uma Bíblia que o foco dela é o conteúdo extra, não é o conteúdo bíblico, não é a Bíblia em si, porque a Bíblia em si é texto crítico, já é antigo, então você pode usar outra Bíblia para ler e ela para estudar.
O ponto-chave são os auxílios. Em relação ao auxílio, a Bíblia de Genebra é nota 10. Não tem como dar menos para ela, porque realmente ela traz muita informação em pouco material, né? Olha só, tantas coisas tem aqui, né? É fino, tá? Em relação a outras que vai aparecer no canal, essa aqui é fina, mas tem muita informação relevante aqui que vai ajudar você a entender muito de teologia. Tá procurando um curso de teologia, não sabe o que fazer? Cara, Bíblia de Estudo de Genebra vai te ajudar. Você vai ficar surpreso. E engraçado que eu tinha a Bíblia de Estudo de Genebra por anos e não tinha reparado que na parte de trás dela tem as confissões. E as confissões de fé formam um tipo de teologia sistemática. Então, ao invés de ter esse monte de livro, se você não puder ter, só a Bíblia já te ajuda a entender teologia, sabe? Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. Ainda mais no Brasil, que é difícil de comprar livro, às vezes é muito caro e tudo mais. A Bíblia de Estudo de Genebra vai te ajudar nisso aí. Nota geral. Segundo tudo que eu falei, a nota da Bíblia de Estudo de Genebra, segunda edição, é 6,6. Olha aí, 6,6. A gente achou que ia dar 10. Não vai dar 10, porque tem que falar a verdade. Nesse canal aqui vai seguir à risca esse padrão para a gente ter informação de verdade também, né? Então fica aí a minha análise aqui direta ao ponto da Bíblia de Estudo de Genebra, nota 6, auxílios 4, texto bíblico, auxílios 10, texto bíblico 4 e material 6. Dá para usar bastante por muito tempo a Bíblia de Estudo de Genebra. Vou ficando por aqui. Curte o vídeo e se inscreve no canal. E eu vou olhar os comentários para saber o que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, tá? 3 primeiros vídeos vão ser feitos por mim. Os próximos vocês vão escolher, né? E dá uma olhada aqui nos vídeos para ver se eu já não falei da Bíblia que você quer também. Fica com Deus. Até mais. Tchau.